Uma moça postou ela tendo uma crise, gente, mas uma crise de ansiedade severa, a ponto de acordar tremendo, sabe? Tremendo, tremendo boca, tremendo tudo. Tudo porque ela é autônoma, ela ali trabalha cantando em bar junto com a banda dela, convites para cantar em locais, de restaurantes, bares e tudo. E ela aumentou, acho que R$ 100 no valor dela e já não conseguia mais nenhum serviço, nenhuma oportunidade de cantar. Como é viver no Brasil e tentar viver de algo artístico, como isso pode te destruir, porque são poucas oportunidades, as pessoas não valorizam, não querem pagar. E ela vai contar um pouco sobre como é a realidade de uma pessoa que vive da arte. Vive de cantar, vive de atuar, vive muitas vezes de coisas artesanais. Vamos hoje ver um pouco sobre isso. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, sextou. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Só pra vocês não estranharem, tá bom? Ontem eu fui no médico e erraram a minha veia. Erraram a minha veia, gente. Olha o que fizeram no meu braço. Aqui, ó. Aqui não ficou tão feio, ó. Não ficou tão feio, mas aqui, misericórdia, arregaçaram o meu braço, gente. Me conta se já aconteceu isso aqui com vocês. A menina, é que assim, soltou da veia, aí ela ficou tentando acertar, né? Sabe quando fica tentando, ela fica mexendo a agulha dentro e não doía, mas eu já olhei assim, puta, meu braço vai ficar muito roxo, cara, porque é assim, ficou cutucando dentro da pele com a agulha. Olha o estado que tá isso aqui. Só pra vocês não se assustarem caso vocês verem meu braço roxinho. Então, bora lá, sem enrolação, gente. Vamos pro vídeo. Tá aqui. Essa daqui, então, é a Camila _MDRS. Quem quiser seguir, tá aqui o arroba dela. E esse vídeo foi um vídeo que ela fez de desabafo que bombou, mas assim, bombou muito, chegou a mais de 1 milhão de views. Quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. Vamos ver então o vídeo dela. Viver de música tá me matando. Isso aqui é uma crise. Acordei assim, porque viver de arte uma merda. Sabe quanto eu cobrava de cachê pra tocar na noite? 4 pessoas, uma banda completa, durante 3 horas. R$ 400. R$ 100 por música. Recentemente eu resolvi aumentar o preço. E sabe o que aconteceu? Eu não fecho mais em canto nenhum. Ah, mas você deve ter aumentado o preço muito, não? Aumentei muito o caralho. R$ 500, uma banda completa. 500, 3 horas. E eu não consigo fechar show. A minha banda não é ruim. Eu não sou uma cantora ruim. Todo mundo que escuta esta merda elogia. E eu não consigo fechar R$ 500. Por que você não tenta fazer outra coisa? Eu estou fazendo outra coisa. Eu tô terminando um curso de letras português. Agora olha aqui pra minha cara e pergunto, você quer ser professor o resto da sua vida até você se aposentar? Eu entro na sala de aula, eu não consigo ficar, eu tenho crises. Esses dias a minha professora teve que me acudir, ela saiu da aula dela pra ir me ajudar. Não é falta de vontade, não é que eu sou uma... E não quero trabalhar, não é isso. Até porque eu tô aqui me esforçando. Quem disse que eu tô conseguindo? O dono do bar enchendo o bolso dele. Enquanto a gente tem que se humilhar por um cachê de 500 conto. Foi desse jeito que eu estabeleci uma meta pra minha vida. Em 10 anos eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance. E se não der certo, pra mim o meu sentido de vida acabou. E aí vocês podem começar a se despedir. Porque eu não vou aceitar viver uma vida que eu não quero. Meu Deus, é uma ameaça esse vídeo, gente. Uma ameaça esse vídeo, misericórdia, calma. Inclusive, eu também fiz curso de letras, também fui professora e também usei o curso de letras, de pedagogia, de ensinar em sala de aula como um trampolim, como um tempo e também como um diploma, caso é algo que eu sei, uma habilidade que eu tenho, algo que eu me formei. Se um dia eu precisar voltar para isso, eu tenho formação, é sempre bom a gente buscar estudo, a gente buscar essas opções, porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Uma profissão aqui, um estudo ali, a gente nunca sabe se a gente vai usar esses diplomas, usar essas habilidades, e é tudo, viu, gente? Eu já fiz curso de cabeleireiro, eu fiz curso de manicure, eu fiz de tudo, assim, assim, sempre estar aberto a aprender mais coisas e se um dia precisar exercer, voltar a exercer, na verdade, que eu exerci, nós temos esse conhecimento. Então, isso que é bom na questão de estudar, de se formar, de entender uma habilidade, ter uma habilidade, né? E o que acontece? Eu também fiz
faculdade de letras, né? Eu também fui professora. Tem muito professor que tem prazer em ser professor, como qualquer profissão. Tem quem tem prazer e tem pessoas que não se encontram nessa área. Mas não dá para negar que ser professor é uma coisa assim, não ganha bem. A gente está sempre comentando sobre como o professor deveria ser mais valorizado, sim, mas não falta trabalho. Não falta trabalho, mas tem que gostar. Só que ela não tem prazer nisso. Ela não tem prazer nisso. Então, o ponto aqui é como viver de arte, né? Como viver da sua arte, da música, numa situação que ela não é valorizada. Ela aumentou R$ 100 e pum, as pessoas já não querem mais contratar. O que será que acontece, gente? E ela mostrou, não, meu caso não é que eu não quero trabalhar, não é que eu não tenho vontade de lutar, não é isso. É a questão que eu não gosto dessa profissão, eu gostaria de trabalhar com música. O que vocês acham? Aí aqui, o primeiro comentário, faço plantão como enfermeira veterinária, 12 horas, R$ 60. A gente precisa conversar sobre os veterinários também, viu, gente? A gente precisa conversar sobre veterinário, porque eu também ando vendo muita coisa sobre veterinário e que andam judiando dos veterinários, viu? A não ser, não tô falando de quem tem sua clínica, mas quem trabalha ali, novamente, num formato de horas, de salário e o que é isso? O que está acontecendo? 12 horas por R$ 60. Mulher, eu sou estagiária e cobro 120 por plantão 12 horas. Ainda é pouco. Mas, gente, R$ 60, você leva o chicote ou eles têm lá? Com certeza eles têm lá. Porque se é 60, eles usaram o restante para comprar o chicote. Meu Deus, gente, o pessoal também ficou chocado aqui com ela. Me conta aqui, veterinário. Coloca aqui nos comentários o que está acontecendo com o veterinário, gente. Tá sendo desvalorizado? O que está acontecendo? Ai, mana, quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa, infelizmente. Aí ela respondeu: se a Anitta tivesse essa cabeça, ela ainda seria a Larissa. A indústria da música, Mona, carnificina pura. Não posso nem sequer dizer que a Anitta faz o que ela gosta. Não consigo nem dizer isso. Porque entrando na indústria, a indústria também te faz fazer coisas e cantar coisas pelo sucesso, pelo dinheiro e pela fama, que no final você se vê infeliz naquilo. Porque um monte de artista aí tem vários problemas. Inclusive, gente, quem falou sobre isso, vou até chegar pertinho de vocês. Quem falou sobre isso foi a Ruge. Sabe a banda Ruge, da nossa infância? A integrante, a Luciana, que era loira, que ficava sempre centralizada, era uma grande aposta da banda, né? Do grupo feminino. Ela não aguentou, gente. Era muito sucesso, era o sucesso, fama. Não vou nem dizer dinheiro, porque a gente descobriu que elas não ganhavam tanto dinheiro assim. Mas foi muito sucesso, muita fama, um sonho realizado que muitas pessoas nunca vão realizar. O nível de fama que elas tiveram nos anos 2000, ela se viu totalmente infeliz, porque a indústria fazia cantar músicas que ela não concordava, que era tudo muito vazio, uma realidade que ela não gostava, ela não era para aquele tipo de música, ou seja, até para quem cresceu no meio, a indústria também massacra, então tá difícil para todo mundo. Só que a diferença é que eles são bem remunerados. A Anitta, por exemplo, é milionária, entendeu? Vamos ser bem remunerados. Não tô gostando da música? Não sei. Mas viver de arte também não dá. KKKK. A menos que você tenha um talento fora do comum ou dinheiro para investir e subir a carreira. A vida é feita de escolhas racionais. Escolhe alguma coisa que dê dinheiro de verdade, ao invés de ficar chorando e dizendo que quer se matar se não conseguir viver de música. KKKK. Mas esse KKK tá acabando comigo. O sentido da vida é o dinheiro na conta e o que ele te proporciona. O resto é hobby para passar o tempo. É porque assim, é possível você não gostar só de uma coisa. Se não está gostando realmente de ser professora, trabalhar nisso por um tempo, pegar um dinheiro, que foi o que eu fiz, inclusive, gente, eu trabalhava como professora e como eu não morava sozinha, morava ainda com os meus pais, tudo, eu tive fôlego para juntar dinheiro, juntar uma boa poupança. Então, é possível você juntar um dinheiro para tentar investir em algo que dê dinheiro, dê mais dinheiro e que você goste, gente. Algo que dê dinheiro ao mesmo tempo que você tenha um pouco de prazer, entendeu? Pra também não viver infeliz numa profissão que vai te trazer problema até aqui dentro, né? Também não é o caminho, mas usar o fôlego da juventude para encontrar algo que dê dinheiro e também você consiga fazer isso com um pouco de prazer, sabe? Gostar. Precisa estar feliz todo dia também, mas sabe gostar, ter prazer naquilo? O povo desvalorizando a arte, mas sem a arte eles não vivem. É verdade, gente, é o entretenimento, é música. A gente fala, né?
Mas é verdade, a questão é que quem não está valorizando não é quem ouve, mas é quem contrata. Então, quem contrata não está sentindo vantagem. Por que que o dono de bar não está sentindo vantagem em contratar a banda dela? Só porque aumentou R$ 100? O que que está acontecendo? Conta aqui que eu quero saber, gente. Tem dentista que passa das 8 às 18 para ganhar R$ 120. Nem sempre a gente vive do que ama. Eu queria ser streamer. É o que eu gosto, mas infelizmente não tenho nem sequer um PC mais. Aí sou obrigado a fazer outras coisas para cumprir minhas responsabilidades. Ser adulto é isso, infelizmente. Aí ela falou, sou obrigada a ir pro CLT? Não, obrigado, nós não somos obrigados a nada. Mas a gente usa muita coisa como trampolim, a gente usa um dinheiro momentâneo para investir às vezes no estudo. A gente tem que abrir bastante a nossa visão, banca um curso, aproveita enquanto ainda é jovem e tem fôlego para isso. Não, eu até saí do quadradinho, gente. Eu já fiz artes cênicas, fiz curso de teatro. E eu me envolvi bastante nessa questão do artístico quando eu era adolescente e até um pouquinho mais moça. Eu me envolvi bastante exatamente, como eu falei pra vocês, por ter uma facilidade ali em comunicação, né? Por ter uma facilidade de poder me comunicar, eu já acabei entrando bastante nessa questão artística. Não que eu quisesse viver de teatro, que eu tivesse realmente colocado isso na minha cabeça até a vida adulta. Durante um período eu achei muito interessante, mas até a galera de teatro falava, de artes cênicas, falava como era difícil viver disso. Na época, não tinha YouTube, o YouTube estava nascendo outras formas de comunicação. Então, o que nós tínhamos era a Globo e rádio. Era a TV Globo, música e rádio, né? Falando assim, num geral, para grande massa. E, gente, televisão, a galera sabe daqui do que eu tô falando. Fazia teatro, era teatro realmente de peça, de teatro, ou era novela. E assim, era um negócio assim que não é uma coisa acessível. E nem tá ligado muito a estudo, tava ligado a muito mais QI de quem indica, beleza, muita questão de beleza, modelos que atuavam. Então o pessoal falava muito sobre o que é a vida do ator no Brasil. O ator que não é perfil Globo de novela, como é viver de peças de teatro, sendo que você não é famoso? E aí falava, atores de rua, atores que faziam circos, circense, que fazia clown, que fazia palhaço, que também é uma vertente. E, enfim, eu gostei muito de ter feito teatro, porque ajudou também na coragem, na comunicação, porque você tinha que ficar falando em público e muito, muito, muito mesmo. Então eu gostei, mas só pelos avisos que as pessoas da própria profissão me davam, eu já ficava assim, gente, eles já passavam a carta para você. É muito difícil viver disso. Você vive disso, mas é muito difícil, porque não é uma coisa assim muito certa. É um autônomo, né? Mas assim, não muito certa. As pessoas não costumam valorizar. E eu ia muito para teatro, sempre gostei muito, mas eu conheço muita gente que nunca pisou em uma peça de teatro. Ou seja, o ator, ele vive disso. E, gente, é uma delícia. É difícil. Alguns conseguem encontrar seu caminho, mas é uma coisa difícil. Você tem que estar ali lutando, ter muitos contatos, enfim, tá por dentro. Quem tiver mais experiência, coloca aqui, porque a minha experiência foi quando eu era bem novinha e fiz bastante curso. Eu fiz mais de um, viu, gente? Eu fiz mais de um, apresentei peça e tudo. Eu fiz, eu gostava. E o que que acontece, gente? Lá, logo jovem, a única coisa que eu foquei, assim, era viver minha juventude, viver tudo que eu tinha pra viver e estudar bastante. Enquanto eu tava ali com os meus pais me ajudando, tendo uma casa pra morar, eu trabalhei, eu fiz curso, eu fiz o que eu pude, eu fiz curso, como eu disse pra vocês, fiz curso de cabeleireiro, de manicure, sempre tentando ali me encontrar, e eu exercia por um tempo, gente, eu fazia o curso e exercia por um tempo. Por um tempo eu fui manicure, por um tempo eu estudei em salão de beleza e acabei trabalhando em salão de beleza. Eu tava muito aberta. Mas eu nunca contei isso pra vocês, mas eu fui manicure. E detalhe, eu estou falando sério, eu exerci como manicure, gente. Eu nunca contei isso pra vocês, acho que eu nunca falei. Me conta aqui se vocês sabiam disso sobre mim. Antes de eu virar professora, foi logo quando eu saí da escola. E eu trabalhei em 2, 3 salões como manicure por um tempo. Acho que foi um ano e meio. E o que que acontece? E olha como é interessante, a gente tem que estar aberto a todo momento, encontrar coisas que podem abrir portas. Mas muita gente não tá pronta pra essa conversa. Olha que interessante, eu tava sempre muito aberta. Então, fiz cursos, não importava o
o que as pessoas falassem. Fazia muito curso. E teve um momento em que eu aceitei um emprego bem longe da minha casa, que ganhava muito pouco. Eu me submeti a uns empregos, gente, mas sempre a busca de algo que me desse um prazer e também me sustentasse, né? Eu tinha 19 anos, gente, e foi a primeira vez que eu trabalhei em um salão afro. Eu trabalhei em um salão afro que pagava muito mal, mas isso foi bem no início. Eu trabalhei mais de um, mas teve um que eu trabalhei que eu ganhava muito mal, gente, mas muito abaixo do salário mínimo, mas muito abaixo. E trabalhava muito longe. Cara, eu tinha o quê? Juventude e um sonho. E olha como era interessante. Foi aquele salão que me ensinou coisas sobre cabelo, mas me ensinou de verdade. Lá no futuro, eu abri um canal no YouTube para ensinar tudo que eu aprendi naquele salão. E foi através desse canal que eu ganhei dinheiro e consegui me sustentar. Então, aquela porta que eu não dava valor nenhum, CLT, como ela tá falando, eu tenho que me humilhar para o CLT. Aquele CLT que ganhava mal, que, cara, só o pó da rabiola ali. Fiquei pouquíssimo tempo, tá, gente? Fiquei até o tempo de eu aprender muita coisa. Aquele lá na frente, foi uma porta pra mim que mudou a minha vida. Que tô aqui até hoje, inclusive. Eu não falo mais de cabelo, mas eu tô aqui até hoje. Olha que interessante. Então, muita gente não quer falar sobre isso. Porque a pessoa já acha que ela tem que se humilhar. Não tô falando disso, mas sempre alerta, porque às vezes tá acontecendo coisas que você vai encontrar algo lá na frente, pode abrir uma porta que você aprendeu lá atrás em algo que todos diziam que não tinha valor. Foi muito interessante. Eu nunca nem linkei essas duas coisas para vocês. Eu já tinha falado para vocês que eu tinha trabalhado de salão, mas eu nunca linkei que foi um CLT que me pagava muito mal na época, que era muito sofrido, mas foi ele ali que me ensinou o que lá na frente eu montei o canal que me sustentou. Então, eu nunca linkei isso para vocês, que no final eu estava muito aberta a aprender, a trabalhar. Eu estava assim, no trabalho eu já estava alerta, o que eu poderia ali ter de conhecimento, arrancar para um dia talvez montar meu negócio. Eu estava muito assim, né? E eu posso até contar isso para vocês mais para frente. Então, eu acho que se ela gosta de arte, se ela gosta de música, ela tem que estar sempre alerta, porque às vezes através da música, através desse hobby, através de ser professora, às vezes lá na frente tem janelas, tem portas que vão se abrindo, que você encontra mais prazer e um salário melhor, em algo que você nunca imaginou, nunca sonhou, mas tem que estar muito aberto a essas coisas. E de longe, gente, não falar sobre desistir da vida. Porque ela falou, pelo que eu vi no TikTok dela, ela tá bem, ela tá gravando ainda, espero de coração que ela esteja bem, mas assim, nunca falar de desistir, mas falar assim de ter muita atenção, porque muitas vezes através de um trabalho que você não gosta, pode abrir portas para coisas que você gosta. Tá muito alerta. Mas é isso. Obrigado por terem assistido. Eu quero aqui nos comentários o que vocês acharam da história dela e o que vocês acham sobre viver de arte no Brasil. Obrigado por terem assistido e beijo!